Após a sabatina na CCJ do Senado, realizada hoje, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, teve o nome aprovado pela Casa com 23 votos a favor, 3 contra e 1 em branco. No plenário do Senado, a indicação de Aras foi aprovada com 68 votos a favor e 10 contra. Durante a sabatina, o subprocurador disse que a Operação Lava Jato teria excessos e estaria passível a correções. A gente tem aqui um trecho. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Não é a Satyagraha, a Castelo de Areia, o Banestado, a Sandal, são todas as operações que antecedem a Lava Jato. E esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de Vossas Excelências, senadores e senadoras, porque é fundamental. Aras afirmou também que vai ter uma atuação independente garantida pela Constituição, mesmo tendo posicionamentos que se alinham ao presidente Bolsonaro, que foi o responsável pela indicação. Sobre a indicação do filho do presidente, Eduardo, para a Embaixada do Brasil em Washington, Aras avaliou que não existe nepotismo. Ô Vera, você acompanhou a sabatina, o que achou desse cartão de visitas do Augusto Aras? Ele se saiu bastante bem, Vitor. Mostrou ser um procurador experiente, alguém que sabe usar essa experiência a seu favor, portanto, dosou a retórica exatamente na medida para não ferir nenhuma vicissitude, aliás, quase nenhuma. Houve sim um único episódio ali de estranhamento, ao que eu vou me referir mais à frente, mas ele procurou agradar a todos, como vinha fazendo já nas visitas preliminares aos gabinetes dos senadores. Então ele fala que é a favor da Lava Jato, mas faz um contraponto dizendo que vai combater excessos, que os seus cabelos brancos o ajudam a ver quando há voluntarismo em excesso, quando há ribalta em excesso, e isso é música para o ouvido dos senadores, que na véspera tinham derrubado alguns vetos do presidente à lei de abuso de autoridade, algo de que a gente também vai tratar hoje aqui. Falou ali dessa parceria com a classe política, portanto não demonizando a política, algo que os procuradores também queriam ouvir. Falou contra o corporativismo interno do Ministério Público, isso também pega bem nesse fórum em que ele foi sabatinado. Então ele soube fazer um discurso adequado para aquele público, o público que teria, afinal, de aprová-lo. Então, foi aprovado com tranquilidade na CCJ e numa votação relâmpago no plenário, em que a oposição nem tentou obstruir, já se votou logo e depois eles todos têm interesse em retomar a sessão conjunta do Congresso, que vai terminar de analisar a lei de abuso de autoridade e vai analisar outros vetos e outras matérias. Então, passaram a régua rapidamente ali. Ele teve uma votação boa, 68-10. Não é tão boa quanto a da Raquel Dodge, que foi aprovada por 74-1. Um placar, portanto, mais justo. Justo não se pode falar nisso num placar tão dilatado de 68-10. Mas teve maior contraposição que no mandato da Raquel Dodge. Alguns da oposição, certamente, se contrapuseram ao nome de Aras, pelo fato dele ter sido indicado por Bolsonaro, e provavelmente ele teve ali um voto contrário do senador Contarato, que fez a única fala mais assertiva contra Aras na sabatina, dizendo que ele era contra seu modelo de família, porque ele é casado, tem uma união homoafetiva e eles têm uma criança, adotaram uma criança. Então o senador fez uma fala mais incisiva ali, dizendo que não pode ser alguém que é a favor de alguém que é contra a família dele. Então foi o único percalço que houve na sabatina, de resto muito tranquila. Olha, em tempos tão polarizados, em que as instituições estão tão bagunçadas e que está tão difícil de ver pessoas firmarem convicção e irem por um lado, realmente mais de apreço à Constituição, apreço às instituições, a fala dele me soou muito boa. Ele foi bastante ponderado, moderado em muitas questões, né? Evitou ser muito assertivo, muito incisivo e até impor a sua opinião, se disse disposto a dialogar, permeável ao diálogo. Em todo momento, reafirmou a independência do Ministério Público, disse que não vai privilegiar grupinhos internos e fez um histórico
de que há 16 anos 2 grupos se revezam no comando da PGR. Eu acho que ele vai enfrentar muitos problemas para se afirmar internamente. Ele tem uma oposição interna bastante grande, até pelo fato de não pertencer a nenhum desses grupos. Então, acho que ele vai ter de construir um relacionamento interno, um desafio para ele. E ele já chega ali com uma antipatia mais ou menos como a que havia na época do Geraldo Brindeiro, sendo que Brindeiro amealhou essa antipatia ao longo de 3 mandatos ali na PGR, e ele, pelo contrário, já chega sendo olhado com desconfiança por seus pares. Mas, pela maneira como ele se portou na sabatina, eu acho que ele pode conseguir isso com certa facilidade. Me pareceu alguém que tem trânsito, que tem traquejo, que conhece a função de procurador e que está ali preparado, ao menos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das ferramentas para exercer a procuradoria. Eu acho que ele está preparado. E também se beneficia do fato de que Raquel Dodge teve um mandato muito apagado, muito aquém do que se esperava. Então, para ser melhor que ela, não precisa fazer muita coisa, Brown. E você, Josias, o que achou? O Augusto Aras foi a essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a certeza de que o aval do Senado, a indicação dele, era jogo jogado. Com essa certeza do êxito, esse escolhido do Bolsonaro respondeu às indagações dos senadores num tom ensaiado, para dizer o que a plateia queria ouvir. Em certos momentos, o Augusto Aras foi tão escorregadio que deu a impressão de ser a favor de tudo ou absolutamente contra qualquer outra coisa. As palavras mais valiosas dele estavam no final das frases, depois das conjunções adversativas, mas, porém, contudo. Foi na rabeira das frases que o Aras revelou as intenções que levaram o Bolsonaro a escolhê-lo. Ele é a favor da Lava Jato, mas avalia que os métodos devem ser aprimorados. Acha que o Deltan fez um bom trabalho, contudo, acha que se a Força-Tarefa de Curitiba tivesse gente com cabelos brancos, teria observado o princípio da impessoalidade. Além dessas ressalvas do Aras em relação à Lava Jato, o que me chamou mais atenção durante a sabatina foi a percepção de que a indicação desse novo procurador-geral produziu uma junção dos interesses de gente arcaica, como Renan Calheiros, com as conveniências de gente que julga representar a modernidade, como Jair Bolsonaro, que o escolheu. O Aras uniu o atraso ao supostamente novo em torno da simpatia pela ideia de impor freios ao ímpeto investigativo que foi inaugurado pela Operação Lava Jato. O Renan Calheiros não conseguiu se conter, não conseguiu conter o entusiasmo e fez ali rasgados elogios ao Bolsonaro, veja você. Diz que, embora seja da oposição, reconhece que de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo, palavras dele, seja a indicação do Augusto Aras para exercer a Procuradoria-Geral da República. O Renan é freguês de caderneta da Lava Jato. Ele convive no Senado com o Flávio Bolsonaro, que é investigado no Rio de Janeiro, suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Interessa a esse campeão do arcaísmo, Renan Calheiros, e ao primogênito do hipotético modernizador Bolsonaro, aplicar um sedativo no aparato fiscalizatório do Estado. E o Augusto Aras parece disposto a corresponder a essa expectativa. Tudo isso me fez lembrar o jovem Tancredi, que é um personagem do romance O Leopardo, e a sua célebre frase, né? Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. O problema é que a ideia não é que as coisas fiquem como estão, é que elas melhorem sempre para os encrencados, mesmo que piorem para os brasileiros que se animavam com a perspectiva do fim do ciclo de impunidade. Resta saber se o Aras, uma vez aprovado, conseguirá observar uma evidência, a evidência de que, depois de passar por todos esses salamaleques, ele não deve satisfação senão a Constituição e a sociedade. Se ele conseguir enxergar isso, pode fazer um bom trabalho. Preparo tem, currículo tem. Fala, Constantino. O resultado foi totalmente dentro do esperado. Ninguém achava que ele ia encontrar muito sufoco na sabatina ou que tinha alguma chance dele ser recusado. Então, eu acho que foi o esperado em termos de resultado. Aquilo que a Vera achou positivo, né, numa época de polarização e tudo, eu vejo justamente como ponto fraco dele. Eu acho que ele foi uma espécie de Zelig, o personagem do Woody Allen ali. Ele se mostrou assim já durante o período de visitas em portas fechadas aos senadores que iriam sabatiná-lo. Ou seja, ele tem realmente
uma coloração para cada tipo de público, né? É uma espécie de camaleão que se adapta muito bem ao que o sujeito do outro lado quer ouvir, o sujeito que tem o poder de votar a favor ou contra a sua indicação. Então, essa questão dele ter unido desde Renan Calheiros, que teceu loas a esse acerto suposto do presidente Bolsonaro, quem ele vem criticando muito, e até alas do bolsonarismo, né, pegando no meio petistas e tudo mais, que ficaram muito tranquilos com a indicação, isso deveria ser um fator de incômodo e suspeita do lado de cá, ou seja, todos aqueles que estão defendendo o combate à corrupção. Ele, em termos de discurso e palavras são baratas, o vento leva, ele foi muito bem, quer dizer, não vou nem dizer que ele foi muito bem, ele é um garantista que citou muito a Constituição, o limite da lei, as divisões de poderes, combateu o ativismo do judiciário, vai se pautar o tempo inteiro pela letra ali da Constituição, um garantista que, em tese, um Gilmar Mendes também é no STF. E a gente sabe que, na prática, muitas vezes isso é usado para mergulhar em filigranas e garantir a impunidade, não o espírito da lei, né? Então, o que me chamou a atenção foi exatamente aquilo que vinha depois da defesa que ele fazia, né? Como já destacou o Josias. Eu sou a favor da Lava Jato, mas... né? E sempre acende um alerta quando você fala isso, né? Como é que está o seu casamento? Você está bem no casamento? Não, estou muito bem no casamento, mas... né, poderia estar muito melhor, ou então realmente ela é chata. Então, o que vem depois do mais é sempre o que tem que ser lido nas entrelinhas. E ele usou muito disso, né? Então, eu acho que ele quis tranquilizar inúmeros réus ou potenciais réus da Lava Jato ali presente, exatamente com esse tipo de mensagem. Esse foi o teor essencial da sua mensagem, né? A questão do cabelo branco, que ele repetiu muito, da experiência da ribalta, ou seja, a Lava Jato é muito importante, mas é uma garotada idealista e muito impetuosa, muito animada com a sua missão nobre, e aí comete excessos que tem que ser contido. Por todos nós, né? Todos nós, um grupo muito tranquilo ali, muito em casa, né? Isso, eu confesso que gerou muito desconforto. Então, o que teve dito foram platitudes, uma espécie, com todo respeito, peço vênia, uma espécie de Leandro Carnal da PGR, né? Fez ali muitas platitudes em defesa da Constituição, a democracia, citou a velha frase de Churchill, é muito defeituosa, mas é o melhor que temos. E depois vem a essência da mensagem, aí sim o Zelig se adaptando àquele público que é o público que quer ouvir o seguinte: vai ter cabresto ou não vai ter cabresto nessa garotada jovem e idealista da Lava Jato, representada pela figura, por exemplo, do Deltan Dallagnol? E aí acho que a resposta está dada, né? Acho que vai. Então é prematuro julgar, ele vai ter que mostrar a independência e o apreço à sua missão, à sua função e à Constituição, uma vez sentado lá na cadeira, ocupando de fato o cargo, mas as desconfianças que saíram da motivação suposta da sua indicação por Bolsonaro, do fato dele ser, de longe, o nome que mais agradava à base bolsonarista, e do apoio que ele recebeu de figuras do pântano, como petistas e Renan Calheiros e caciques da velha política, realmente eu acho que é para manter o alerta total, porque coisa boa dificilmente sai de onde menos se espera. Vera. Acho que manter o alerta total é algo que a gente tem de fazer sempre. Todo mundo sabe, aqui ninguém vai estranhar isso. Eu sou crítica à maioria das decisões que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado em área política, né? Não em área econômica. Tenho feito críticas severas aqui. Eu acho que neste caso nos faltam pistas para antecipar qualquer coisa. A postura de um procurador indicado à Procuradoria-Geral da República em sabatina não serve de parâmetro para nada. Todo mundo tem essa postura conciliatória. Você não vai lá para chegar no cara que tem que votar em voto secreto a sua indicação e vai falar: você é um bandido, assim que eu assumir, eu vou denunciar você, vou te mandar para a cadeia. Porém, você tem independência funcional para fazer isso. E todos ali sabem, até os que teceram loas ao Aras não são ingênuos a ponto de achar que ele vai se lembrar disso na hora que tiver de dar uma canetada com a independência e com o poder que esse cargo traz para quem é indicado. Então, por exemplo, ninguém imaginaria que Antônio Fernando, o primeiro procurador-geral da República indicado pelo Lula,
no auge do Lula, no momento ali de surf do Lula com a sociedade, amor, Lulinha, paz e amor, denunciaria Zé Dirceu e todos os outros pelo mensalão com as cores carregadas com que o fez. Em seguida, se esperava uma procuradoria, um mandato na procuradoria igualmente incisivo do Fonteles, que não veio, foi mais low profile. Aí Gurgel a mesma coisa. Aí depois o Janot foi mais pesado, e também pegou um momento pesado do PT. Ele tinha boas relações com o PT, era considerado alguém de esquerda e, no entanto, depois da lista do Janot, também carregou nas tintas contra petistas, MDBistas, a ponto de ser considerado ali inimigo público número 1 dos políticos. É muito tortuosa essa linha do tempo da Procuradoria-Geral da República. Quem acompanha, como eu, desde o Brindeiro, já se surpreendeu bastante, justamente porque chegando lá é muito poder naquela caneta e pouca prestação a quem você tem de dar. Nem ao presidente da República e nem aos senadores que te aprovam. Você acaba sendo mais cobrado internamente pelo sistema ali corporativista que tem o Ministério Público do que por esses outros dois poderes pelos quais você teve de passar para ganhar a corrida para a Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que a gente tem de aguardar um pouco. O Aras vai ter uma dificuldade, essa inicial que eu falei, de se assentar, de criar o seu grupo interno, de desarmar o tal do grupo dos tuiuius, que é esse pelo qual as pessoas se revezam no poder há 16 anos, e uma patota da qual ele não fazia parte. E aí a gente vai poder ver como vai ser. Frear um pouco os ímpetos e a ribalta desses procuradores da primeira instância, se for só isso, se for só a forma, se for só trazê-los um pouco mais para uma postura mais comedida e mais institucional, não acho que seja uma coisa ruim. Aqui a gente sempre louvou os avanços da Lava Jato, mas, por exemplo, eu sempre achei que o Deltan exagerava naquele messianismo dele, misturar religião com política, se achar um escolhido de Deus para fazer a limpeza da política. Então, se for apenas isso, tudo bem. Ele mesmo foi claro ao dizer que não vai compactuar com a perseguição a procuradores. Eu acho que a gente pode aguardar. Pouco conheço o Augusto Aras, conversei com ele 3 vezes ao longo já deste processo de escolha, portanto, não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, mas eu observaria. Acho que é alguém com um perfil interessante, diferente dos últimos procuradores. Constantino. Não, ele falou de acordão, né? Falando que se for um acordão republicano não tem problema, o problema é só quando há ilicitude no acordão. Foi um momento ali que eu achei um pouco esquisita a postura, mas em relação à questão da ribalta, dos holofotes, da forma de atuação da equipe da Lava Jato, eu só chamaria a atenção de uma coisa, né, para a gente refletir. O Sérgio Moro, acima de tudo, que é um estudioso da questão das mãos limpas na Itália, sempre deixou muito claro que isso era parte da estratégia para poder dar certo, porque eles estavam enfrentando criminosos muito poderosos, incrustados no poder, esses velhos caciques que comandam o show, o sistema, digamos assim, e que haveria reação. Então, que era crucial contar com o apoio da opinião pública. Daí a necessidade de fazer um pouco esse espetáculo. Eu também não gosto de messianismo, eu não gosto de um tom quase jacobino de purificação do sistema podre carcomido por parte do Ministério Público. Tudo isso me assusta também. Mas eu entendo como estratégia do lavajatismo a necessidade de jogar um pouco para a plateia, porque se fosse tudo na mais tranquilidade, na maior tranquilidade dos bastidores, como se as instituições republicanas brasileiras fossem, de fato, absolutamente robustas, sólidas e de primeiro mundo, se isso fosse funcionar. Não iria funcionar. A gente sabe onde estaria a Lava Jato hoje. Ela estaria enterrada, totalmente asfixiada, como em vários momentos quase aconteceu. Mesmo com toda a ribalta. Ou seja, foi justamente a pressão da sociedade e de parte da imprensa em cima dos que tentavam reagir asfixiando a Lava Jato que impediu a sua morte. Então, o que no fundo eu li é que eles querem tirar exatamente aquilo que garantiu até hoje, pelo menos, a sobrevivência da operação. Então, isso eu acho que... Claro, a gente vai ter que esperar para ver, concordo. Mas acende uma luz de alerta muito, muito forte. Chamou, Josias? Chamei só para acentuar 2 pontos.
Primeiro, a Vera tem razão quando diz que é preciso aguardar. Eu me lembro sempre do caso do ex-presidente do Supremo, que foi relator do Mensalão. Ele foi eleitor do Lula, Joaquim Barbosa, e, no entanto, foi escolhido a dedo como um representante negro na Suprema Corte, foi escolhido pelo Márcio Tomás Bastos, trazido dos Estados Unidos e tal, e fez o que fez na relatoria do Mensalão. E acho também que a Lava Jato, ela deu certo, em parte, porque ela forçou a porta, aplicando a legislação penal no limite do aceitável. Então, foi ali, levantou o sarrafo e foi aplicando a legislação no limite do aceitável. Há excesso, essas mensagens que estão vazando aí mostram os excessos. Agora, acho que o resultado seria outro se o Moro não tivesse forçado a porta, se os procuradores não tivessem forçado a porta. A questão essencial é saber onde a lei foi aviltada. Houve aviltamento da lei, da Constituição? Se houve, o Conselho Nacional que puna quem exorbitou. Agora, eu acho que no surto de corrupção que nós enfrentamos, é sempre agradável saber que os aplicadores da lei estão aplicando no limite do possível e não em benefício sempre do réu, afrouxando coisas e tal. Então, se for para afrouxar, aí eu acho que esse procurador vai ter uma nódoa na biografia dele. Mas é preciso aguardar, vamos ver. Tem gente que, uma vez nomeada para o Supremo, uma vez acomodado na poltrona de Procurador-Geral da República, se convence de que tem independência funcional e constitucional para fazer o que deve ser feito. Espera-se que esse Aras, depois de passar por esse salam aleikum, tenha essa percepção.